E agora chegou também a nossa historiadora Ana Cláudia. Posso deixar ela falar antes? Ana Cláudia, bem-vinda, não é? Então, minha querida, se apresente. E o que eu preciso dizer aqui para esse povo que está aqui, para quem vai nos acompanhar de perto ou de longe? Boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Peço licença à família, agradeço por me permitirem a fala antes, né? Mas eu vou tentar organizar assim, eu falo um pouco da pesquisa e eles falam um pouco da experiência, que a experiência deles é que... Sim, a experiência da família Araújo é que garante a possibilidade de que hoje eles sejam quilombolas certificados, né? Bom, a nossa pesquisa foi realizada em equipe. A Patrícia contou um pouco aqui da luta dela para conseguir documentos sobre a história dos Araújo, porque nós tínhamos um tempo muito curto para fazer o trabalho e não dava para sair a campo. Então, eu fiz um trabalho voltado para a história oral, escutando a família nos seus encontros, eles contando legenda das fotos, que isso conta muita história, mostrando os objetos que eles têm em casa. E fiz 2 entrevistas longas e muito ricas com a dona Zulmira e com a dona Bilica, porque essa família veio para cá, mas não apenas seu Zé Preto e dona Zulmira, vieram também ancestrais, irmãos, mãe, e chega até a avó, Alexandre? Não, até a avó, né? Então eu costumo dizer que eu acho que a melhor maneira de entender a história da família Araújo é entender que ela é uma história exemplar sobre a Betim recente. É uma história que serve para entender a história de diversas, muitas famílias que vieram para cá. Então não é só a história deles, né? Bom, a história deles então começa no norte de Minas, na região de Governador Valadares. O ancestral mais conhecido deles é o André de Aguiar Araújo, que ele era filho de uma escravizada, foi liberto pela lei do ventre livre, e isso garante aos Araújo a ancestralidade deles na escravidão, né? Então eles viviam ali próximos de Governador Valadares. Seu Zé Preto, patriarca daqui, era de Coroaci, e dona Zulmira era de povoados, distritos na região de Governador Valadares. A luta deles como agricultores fazia com que eles circulassem em busca de trabalho, uma vez que isso, quando eles dois se encontraram, se casaram, era a década de 1960. Então, nesse momento, o Brasil já tinha sofrido um esforço de êxodo rural, ou seja, a população do campo tinha sido expropriada, ficando com menos condições de trabalho já com o começo da mecanização da agricultura. E aí havia também ao mesmo tempo uma propaganda das cidades, né? Olha, as cidades são lugares melhores para se viver. Então, ao contrário do que a gente pensa aqui em Betim, a gente pensa assim, a urbanização acontece por causa da Fiat. Não, quando a família Araújo chegou aqui, antes de haver indústrias nos anos 60, a cidade já tinha vários abrigos para pessoas indigentes que estavam migrando para cá e não conseguiam moradia. Então a história da família Araújo era de abrigo em abrigo, de barracão em barracão, procurando um aluguel mais barato, e eles viveram quase 20 anos nessa situação de êxodo dentro da cidade, né? Até que o ex-prefeito Newton Amaral eles estavam tentando, era a era do Oswaldo Franco e do Newton Amaral, eles se alternaram aqui, né, em 4 mandatos diferentes. Então eles estavam tentando fazer iniciativas de moradia popular. E esse bairro aqui, o Jardim Brasília, foi escolhido na administração Newton Amaral para fazer um esforço de loteamento e construção de casas populares. Então, no alto do bairro aqui foi construído um conjunto habitacional, e nesse momento o seu Zé Preto, patriarca dessa família, ele já tinha conseguido um trabalho na limpeza urbana, porque como ele era muito bom de enxada, ele ficou com essa parte de capinas
e depois conseguiu também ser chefe de turma de limpeza urbana. Então ele coordenava e principalmente coordenava mulheres no trabalho de limpeza da cidade. Então, o prefeito autorizou que eles ocupassem esse território. Começaram com uma casinha de 2 cômodos para todos os filhos, eles tiveram muitos filhos. Então, a casa de Dona Zulmira, que merece ser visitada, porque lá a gente encontra objetos dessa trajetória, fotos dessa trajetória, né? Então, começou como um barracão também, e depois eles foram construindo ao longo dessas 4 décadas, né? Os filhos cresceram, começaram a construir em volta da Dona Zulmira, o que foi uma das nossas principais argumentações para designar o território de quilombola, porque é um território de resistência, onde a família permaneceu dentro de uma zona urbana com espírito de chácara. Então eles tinham ali cultivos, criavam pequenos animais e os filhos foram construindo as casas em volta. E aí, no início agora da década de 2020, a prefeitura passou a reivindicar o terreno, porque essa área aqui é uma área destinada no planejamento urbano para ser de serviços hospitalares. Então vocês imaginam o que um território como os Araújo pode gerar? Pode gerar um novo grande prédio, pode, salas, escritórios, poderia ser vendido para isso. Então a família, que vai contar melhor, entrou na luta, descobriu lideranças como Frei Gilvander, foi a grande referência para eles. E aí, depois de um ano de lutas, hoje nós estamos em momento de entregar a certificação deles. Então, só para reiterar, a história da família Araújo não interessa apenas por ela mesma, mas pelo que ela vem nos dizer sobre a história do Brasil, de Minas Gerais e de Betim, né? É uma família exemplar. Os parabéns à família, obrigado por estarmos aqui compartilhando esse momento. Vamos seguir a partilha aqui na celebração e daqui a pouquinho vamos abrir a palavra para a rede de apoio, né, mãe? Então agora, mais um passo que nós estamos dando, graças a Deus aqui, graças à luta. Quero chamar aqui o doutor Ailton Matias. Vem cá, meu irmão. Aí, né? Doutor Edson Soró, acho que não está aí não, né, Elaine? O doutor Ailton, doutor Edson Soró. Então, doutor Ailton vai representar aqui, doutor Edson Soró, a defensora pública, doutora Ana Cláudia Alexandre, da Defensoria Pública de Minas também, que foi imprescindível, né? Ministério Público Federal também, que nós fizemos reunião. Então a pergunta é o seguinte, doutor Ailton: naquela reunião precisava aparecer um fato novo, e o fato novo foi que a comunidade se auto-reconheceu como quilombola. Da perspectiva jurídica, né, o que aconteceu, o que é preciso a gente partilhar e celebrar aqui. Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde. É emocionante falar aqui depois de todas essas mulheres que passaram aqui, mulheres fortes, né? Pedir licença à família também, Dona Zulmira, a benção. Então, eu acho que do ponto de vista jurídico, quando a questão do Araújo chegou pra gente, de fato estava assim, desesperador, né? A gente estava no meio de uma luta com o Beco Fagundes, com o pessoal do Pingo d'Água, estava iniciando a luta lá também. E nesses 2 casos a gente ainda tinha alguns argumentos jurídicos. Embora a gente sempre diz, né, que a advocacia popular, ela serve de instrumento para a luta, ela não resolve luta nenhuma, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência sempre de que advogado não é essa autoridade toda que todo mundo acha que é, né? A gente só é mais um instrumento na luta. E muitas das vezes a gente usa desses instrumentos, né, jurídicos para retardar um despejo, para dar tempo para a comunidade se organizar, para, no caso do Araújo, para dar tempo da comunidade se auto-reconhecer e entender sua própria história. Eu acho que aqui no Araújo foi basicamente isso nosso papel no jurídico, né? Porque de fato assim, já estava transitado e julgado. É um palavrão que os juristas usam para dizer assim, não tem mais recurso, né? A gente não pode mais recorrer para o STF, para o STJ, para as autoridades maiores do direito do país. Então já não tinha mais essa condição. E aí a gente veio, né? O alemão participou disso comigo também,
insistiu muito para vir, viu, o Maus, o Adá? O alemão ficou no meu pé, falou, vamos lá, o Gilvander vai também, vamos tentar achar esse tal fato novo. Falei, então tá, vamos lá. Aí viemos aqui, e aí eu me lembro, né, que é muito disso que a Patrícia trouxe, que ao entrar na sala, uma das primeiras coisas que eu vi foi esse quadro pintado, né, que é o que está na camisa de vocês hoje. Isso já me trouxe já me remeteu a alguma coisa. E olhar para a estante da Dona Zumira e ver alguns preto velho, né, também, isso já foi me trazendo aquele comichãozinho assim, tem algo aqui, né, não está tudo perdido não. E após eu explicar isso para a família, né, que juridicamente estava complicado, que a gente precisava de fato achar um fato novo, na fala seguinte, eu não me lembro se foi Gilvander, se foi o alemão, alguém falou do auto-reconhecimento da família, porque tinha traços quilombolas aqui. Tinha não, tem, né? A moita de bambu tá ali, não é à toa, né? Tem uma nascente aqui sendo cuidada, não é à toa. Tem os inhames, né? As folhas de inhame, que é o tamanho da minha cabeça. Pé de abacate, pé de bananeira. Então, assim, tem muitos traços quilombolas aqui. E eles não tinham essa consciência, né? Que é o que geralmente acontece. O Soró fala muito bem. Há um apagamento da história do povo preto. E isso fez com que eles não tivessem consciência que de fato aqui é um quilombo, né? Por toda essa trajetória que Patrícia, Ana Cláudia disse aqui. E quando eles foram resgatando isso na memória, eles foram de fato entendendo que são, né, remanescentes aqui de quilombolas e que tem que fincar o pé e não sair. Então, após, né, o reconhecimento, né, a gente fez aqui a assembleia com a Federação Quilombola. E aí, após isso, a gente informou ao juiz, né, ao juiz de Betim, que a comunidade estava se auto-reconhecendo. Se auto-reconhecendo, o processo tem que ser parado. Porque o território quilombola ele é inviolável, que é outro palavrão que o jurídico, o povo do direito usa, né? Inviolável quer dizer o quê? Que ninguém pode tomar aquele território, né? Aquele território passa a ser exclusivamente daquela comunidade quilombola. Então, inviolável quer dizer que ninguém pode violar ele, ninguém pode vir aqui e passar o trator em cima de sua casa, Maus. A partir daquele momento que você se reconhecer enquanto quilombola, né, que foi a ameaça que fizeram lá na Procuradoria do município. Ninguém pode vir aqui e tentar derrubar uma árvore, uma folha, sem autorização suas ou da ancestralidade. Então, a partir disso a gente fez essa comunicação ao juízo, isso passou a ser uma questão federal, o processo foi remetido para a Justiça Federal. Ao mesmo tempo a gente entrou com a ação rescisória informando vários fatos novos, né, além do auto-reconhecimento. O documento em que o Jesus Lima, então prefeito da cidade, tinha feito uma doação formal para o município, né, porque houve essa doação lá atrás por parte de vocês, seu Zé Preto. Informal, né, de boca, como se fazia lá na década de 80, década de 70. Foi informal, mas no ano 2000 apareceu aquele documento, né, a avó de vocês, Dona Cecília, vocês acharam esse documento lá no meio dos papéis. E informamos isso ao juiz também, né? E também todos aqueles processos administrativos que tinham aberto contra a família daqui, fazendo denúncia ambiental, olha só. A família sempre cuidou do espaço, cuidou da nascente e tinha várias denúncias de crime ambiental, né? Que eles estavam violando a área ambiental. Então informamos tudo isso ao juiz, né, que esses processos administrativos nenhum foi finalizado, inclusive tendo alguns recomendação que se reassentasse a família, as famílias daqui, né, em processos do ano 2000, há 23 anos atrás, que não foram concluídos, então portanto não teria condição daquela reintegração de posse ser cumprida. Mas basicamente, juridicamente, né, a gente é só um instrumento, uma parte pequena da luta, né, Juca? E aí a gente contribui da maneira que a gente consegue, né? Mas eu sempre disse pro Xande, pro Adá, pro Maus, pro pessoal da família toda que os advogados a gente vem mais para engrossar o caldo mesmo, né? Porque a tomada de consciência é que é o principal fator para a gente ganhar qualquer luta. E ter conseguido a certificação, como a mãe Ione disse, é só a primeira parte do processo, porque agora vem as coisas boas, né? Seria essa estrutura. É o município que forneceu. O município que queria despejar, agora quer fazer parte. Porque eles são obrigados a reconhecer vocês como patrimônio cultural da cidade. Inclusive, a festa de hoje está no calendário oficial do município, como festa da cidade. Então, veja só, em pouco mais de um ano...
pouco mais de um ano, como que a mesa virou? E aí eu digo mais, assim, tem mais coisa, né? O Maus me provocou há uns meses atrás, porque ele quer ser indenizado por dano moral, né? A família toda adoeceu. Patrícia e Ana Cláudia presenciaram isso. A família toda adoeceu. Essa festa foi adiada algumas vezes porque Dona Zumira adoeceu. Tudo isso é por causa do terror psicológico que é uma reintegração de posse. Só quem já tentou, quem já passou por isso, sabe como é difícil dormir sabendo que no dia seguinte, 6 horas da manhã, tem um oficial de justiça querendo derrubar sua casa. Então a família toda adoeceu, perdeu um acervo patrimonial e histórico gigantesco com medo dessa reintegração de posse. Então a gente vai sim, né, atrás disso, da indenização material, da indenização por dano moral para toda a família. E a gente também está buscando agora também a certificação da recusação fundiária, não é isso, Patrícia? A gente vai entrar com o processo no INCRA, né, para poder reconhecer. E aí, como o Mariano disse, né, a gente passou um período de luta, de muito ranger de dentes, né, mas agora só vitória, né, hoje é celebrar e buscar força, porque agora mais coisas boas vão vir. Doutor Ailton, que beleza! Toca fogo no engenho, meu pai. Eu vou